O padre e o pastor. Havia numa cidade do interior um padre e um pastor que não se cheiravam bem. Eles viviam se alfinetando. O padre sempre tirava 10 minutinhos do sermão para alfinetar o pastor. E o pastor, por sua vez, tirava 10 minutinhos também da sua pregação para alfinetar o padre. Eles dois tinham um amigo em comum que sempre participava das missas quando podia, como também dos cultos. Até que esse amigo em comum percebeu que havia essa espécie de rivalidade e ele disse: isso não está certo, vou conversar com os dois. Foi na casa do vigário e disse para o padre: olha, eu tenho participado bastante das missas e eu vejo que o senhor tem tirado em torno de 10 minutinhos só para falar da vida do pastor, só para alfinetar o pastor, dizer que ele não está certo, dizer que ele ensina o povo de uma forma diferente. Isso não é certo, vigário. O senhor deveria pregar o evangelho. Os fiéis querem ouvir a palavra de Deus e não saber da vida do pastor. Deixa o pastor para lá, rapaz. Se eu fosse o senhor, eu ia lá para me reconciliar com ele. Zere essa situação, rapaz. Isso aí é um papel de um verdadeiro sacerdote. Aí o vigário baixou a cabeça, ficou calado, não disse nada. Esse amigo foi lá no pastor e disse a mesma coisa: pastor, eu tenho participado dos cultos e tenho visto aqui, pastor, que o senhor tem tirado uns 10 minutinhos na hora da mensagem para alfinetar o vigário da igreja, o padre. O senhor sempre está falando do padre. Não, porque eu estou dando a resposta que ele, também eu estou sabendo que ele diz de mim. Ele disse: não, rapaz, mas homem de Deus não faz isso não, rapaz. Deixa isso para lá, rapaz. Se reconcilie com ele, peça perdão. Inclusive, eu já falei até com ele, para ele também conversar com o senhor, pedir perdão. Isso é coisa de criança, rapaz. O povo quer ouvir o evangelho, a palavra de Deus. O pastor ficou calado, aquele amigo em comum foi para casa. Gente do céu, eu sou Sato Araújo, eu conto muito com o seu apoio. Eu vou continuar, mas deixa eu dizer isso aqui para vocês. Por favor, curta, comente, se inscreva e ative o sininho de notificação. Você vai ser notificado todas as vezes que eu postar aqui um vídeo novo. E se você gostar do que eu vou contar aqui para vocês, coloque o comentário aí embaixo, continue contando, porque eu gosto desse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Aí o padre ficou esperando o pastor vir falar com ele. E o pastor ficou esperando o padre vir falar com ele. Nenhum tomou a decisão. Até que depois de uma semana, o padre resolveu ligar para o pastor. O pastor toma um susto grande quando sabe que é o vigário, o padre. E o pastor diz assim: rapaz, é uma surpresa, o senhor está ligando para mim. Ele disse: rapaz, é o seguinte, eu preciso me reconciliar com o senhor, rapaz. Você é um homem de Deus e eu tenho te alfinetado muito nas missas. E eu acho que a gente precisa se acertar, sabe? Você é meu irmão, eu não posso mais viver assim, a gente não pode viver mais assim. Aí o pastor disse assim: rapaz, eu estou com esse mesmo sentimento, sabe? Eu ia até ligar para o senhor para lhe pedir perdão, porque do jeito que o senhor faz lá comigo, eu faço com o senhor aqui também, sabe? E não é bom. O Espírito Santo de Deus não se agrada com isso. Aí eles se acertaram, gente. Começaram a se tornar amigos naquela primeira ligação. Aí o padre disse assim: rapaz, para selar a nossa amizade, nosso ciclo de amizade que começa agora, eu queria lhe convidar para uma corrida. Vamos correr amanhã comigo? Eu caminho todos os dias, eu corro, e vai ser um prazer correr com o Senhor, caminhar e correr com o Senhor. Ora, o padre experiente nas procissões, acostumado em percursos longos, o pastor muito sedentário, para ir na padaria, ia de carro, ia de moto, não estava em forma. Aí ele não aceitou não, porque ele sabia que ia ficar para trás, o padre ia ganhar dele, ele não queria perder nessa corrida, sabe, gente? Aí ele disse: aí infelizmente não vai dar para mim ir com o senhor, porque eu estou meio atarefado aqui com as coisas da igreja, não tem como eu ir correr com o senhor não, mas fica para outra oportunidade. Aí o padre disse assim para ele, olha, frise bem o que eu vou dizer, o que o padre disse. O padre disse assim: pastor, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Aí ele disse: amém, é verdade, caminhar e correr é muito bom, mas vai ficar para a próxima, tudo bem. Passaram-se os dias, com uns 10 dias depois, o padre liga para o pastor novamente, para convidar o pastor para ir uma viagem. Disse: pastor, eu estou viajando, vou para Paris, vou para a França, e queria muito que o senhor fosse comigo, eu faço questão de pagar a sua passagem. Eu tenho que desaparecer um pouco, muito trabalho, o senhor sabe, a gente sacerdote trabalha muito. O pastor disse: é verdade, rapaz,
Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Homem, eu tenho tanta coisa aqui na igreja para me fazer. Se eu for, rapaz, os irmãos vão até dizer assim, olha, um dia desse aqui eu fui para a praia ali, bem pertinho. Os irmãos começaram a dizer assim, aí o pastor ostentando com o dinheiro da igreja. Você sabe como é o povo, né? Ele disse, não, pastor, mas pode viver também pro povo não, tem o nosso momento de lazer. Ele disse, não, vou ficar aqui curtindo as suas fotos que o senhor postar, mas não vou não. Dessa vez não dá para mim com o senhor não. Aí o padre disse assim, pastor, escuta bem o que o padre disse. Pastor, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Ele disse, amém, outro dia eu vou. O padre foi à viagem. Depois, gente, com uns 10 dias, o pastor até curtiu as fotos do padre lá na Torre Eiffel, né? Comentou, dando parabéns a ele, que estava feliz por ele. Então, gente, o que acontece? Quando passou uns dias, o pastor agora que ligou para o padre. O padre tomou um susto, disse, oh, coisa boa, ele ligou para mim, realmente a amizade está funcionando. Ele disse assim, rapaz, eu estou ligando para o senhor para lhe convidar para um evento que vai acontecer na nossa igreja. E a sua presença é de fundamental importância. Eu queria é um evento para casais, é um jantar para casais. Eu queria que o senhor convidasse a sua digníssima esposa e viesse com ela, que é um prazer para todos nós. Aí o padre disse assim para ele, pastor, o senhor não se lembra? Eu não sou casado. Padre não casa. Eu não vou poder ir para o seu jantar por isso, porque eu não sou casado e padre não casa. Aí o pastor disse assim para ele, eu sabia que... Pastor dizendo para si mesmo, né? Eu sabia que um dia eu pegava ele. Ele disse assim, então, reverendo, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Gente, moral da história. A religiosidade tem imperado em muitos lugares, principalmente na igreja. Tem pessoas que se acham super santas, santarrões de plantão, a ponto de não poder ter amizade nem com outro irmão que pertence a outra congregação. Tem muito isso aqui no Brasil. Para ele só é salvo ele e aqueles que estão naquela igreja, naquela denominação. Sabendo nós que placa de igreja não salva ninguém. O que salva as pessoas é o sacrifício de Cristo lá vertido lá na cruz do Calvário, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Então, gente, o que acontece é que a religiosidade tem separado as pessoas. Tem muita gente fundamentado no Salmo de número 1 e versículo de número 1, que diz assim, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso aí, gente, está falando de ímpio, de impiedade. Não quer dizer que você não possa ter amigos que não professam a mesma fé que você tem. Você pode sim ter um laço de... Claro, existe amigos e amigos, se é que você me entende. Nós temos poucos amigos, nós temos muitos colegas, muitos irmãos, mas amigos para confidenciar as nossas questões são poucos, né? Mas nada impede de você ter amizade. Você que é evangélico, amizade com um católico, com um padre, com um espírita, com um macumbeiro, alguém da religião afrodescendente. Eu sou evangélico há 26 anos. Eu tenho um amigo sim. Tenho sim amigos meus. Eu tenho uma pessoa que eu me dou muito bem com ela, que ela é pai de santo. Olha aí, que coisa. É pai de santo. Tem outra que é macumbeira, que também é meu amigo. Tá entendendo? Tem outras que são católicos, tem padres que são meu amigo. Tá entendendo? Tem padres que são meu amigo, de dialogar, de eu conversar de teologia. Nada impede, meu irmão. A nossa discussão deve ser só no campo das ideias. Mas a gente tem que se respeitar, tá entendendo? Tem que se respeitar um ao outro. Então o que aconteceu, o que eu contei para vocês, não deixa de ser uma realidade. Se é uma reflexão ou se de fato aconteceu literalmente, pouco interessa. O que importa aqui, dentro de todo esse contexto, é que a religiosidade não deve imperar nas nossas vidas, certo? O perdão deve ser
a principal arma do cristão, e não as alfinetadas, e não as críticas destrutivas. A crítica construtiva, sim, essas devem permanecer, sim. Nós temos o nosso senso crítico. Quando vem uma coisa que a palavra de Deus não concorda, a gente pode ter o direito, sim, de dizer, olha, a Bíblia diz assim. A gente pode se criticar, mas são críticas construtivas. Porém, tem muitos que não têm tem tanta sabedoria que rasga o verbo de uma forma desnecessária, deselegante, e ao invés de ajuntar, acaba afastando. Tá entendendo? Então é isso. Se você gostou dessa reflexão, dessa história que eu contei para vocês e quer que eu continue contando, deixa o comentário aí embaixo. E uma pergunta para encerrar. É assim ou não é assim que se procede no nosso meio, no ambiente que você vive, na igreja principalmente? É assim, gente. Não tem como ter outra verdade. Não são em todas, mas é claro que existe isso sim. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.